Adolescentes podem ir para a sua sala, jovens, catecúmenos. Débora, pode colocar isso. Convido você que abra a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Nós faremos esta leitura a uma só voz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Leiamos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Amém. Queridos, apesar de eu estar aqui em nome do Ministério de Casais, o nosso tema vai ser sobre missões. Não há contradição. Por que assim a gente optou em falar sobre isso nesta oportunidade? Esta semana a nossa igreja comemorou 162 anos de presença em nossa nação. 162 anos. Louvado seja o Senhor. Porque um dia, uma igreja, alguns irmãos enviaram Simonton ao Brasil. Ele tinha propostas, e por ser uma pessoa eloquente, ele tinha propostas de ficar nas melhores igrejas, entre aspas, nos Estados Unidos e viver do seu conforto ali. Mas Deus colocou no coração dele, num desafio, numa aula na universidade essa que na época era bastante cristã, hoje já desvirtuou um pouquinho, infelizmente, mas desafiado por uma palestra, ele foi mobilizado por nosso Deus para vir ao Brasil e começar a nossa denominação aqui. E hoje nós estamos aí com várias igrejas espalhadas no Brasil, fora do Brasil, né? Começou o trabalho em Paraguai, no Chile, na Bolívia, em alguns países da África, em Portugal, e louvado seja o Senhor por isso. Hoje nós temos aí em torno de 256 missionários trabalhando com povos transculturais, que a gente fala, ou seja, outras culturas. É aquele quadro ali, se você olhar ali fora, o quadro da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. São missionários que trabalham, alguns até dentro do Brasil, mas com o povo transcultural. Por exemplo, índios, né? Alguns que trabalham com índios na Amazônia, é considerado povo transcultural mesmo no nosso país. E que estão também em outros países. Tem um outro tanto desse, em torno de 250 a 300 missionários pela nossa Junta de Missões Nacionais, que também é um órgão da nossa instituição, da nossa igreja, e que tem plantado igrejas ao redor do Brasil, em várias localidades. Esses missionários, muitos deles são em parceria com igrejas, para onde não tem trabalho evangélico, ou onde está começando, onde tem uma congregação em lugares mais longínquos. Além disso, tem os trabalhos regionais, locais, né? Nós, por exemplo, temos várias igrejas aí que estão abrindo suas congregações, suas igrejas, com recursos próprios, sem parceria com a Junta de Missões, também tem várias coisas dessas acontecendo. E eu quero então hoje falar com vocês o seguinte: existe além disso, além de todo esse trabalho, apesar dele, nós temos hoje muito desafio a ser feito no que diz respeito à nossa tarefa, a minha e a sua, relacionada à missão.
E o texto que nós lemos, ele vai dizer assim: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo. E no segundo versículo ele vai dizer: isso que eu ouvi através, que você ouviu de muitas testemunhas, isso você deve transmitir a homens fiéis e idôneos para instruir outros. O que Paulo está dizendo para o jovem Timóteo? Timóteo, busque em Deus direção, orientação, para que você possa ser instrumento de bênção, para levar a mensagem a outros. Peça que o Senhor te mostre quem são as pessoas idôneas, quem são aquelas pessoas que vão receber a palavra, quem são aquelas pessoas que vão receber o Evangelho. Por que isso é importante, amados? Se nós olharmos ao longo da história, se você ver o ministério de Jesus, eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Jesus falou com as pessoas de forma bem direta. Jesus ficou adulando alguém? Hein? Uma expressão nossa aqui: Jesus ficou adulando alguém? Ficou? Oh, vem para cá, porque senão o meu grupo de discípulos vai ser muito pequeno, o que as pessoas vão falar de mim? Não. Jesus, em grande parte do seu ministério, foi bem direto. Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Toma a tua cruz e siga-me. Olha a propaganda de Jesus. Olha, quer ver outra propaganda de Jesus? No mundo tereis aflições. Se você fosse fazer uma propaganda, você ia fazer esse tipo de propaganda? O pessoal do marketing ia falar: aí Jesus, esse marketing do senhor tá meio às avessas. Não é? Servir ao Senhor Jesus não é brincadeira. Não é, como diz o pastor Hernandes, um parque de diversão. Seguir ao Senhor Jesus é colocar a mão no arado, é pagar o preço, é enfrentar as adversidades. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, peça, busque pessoas que realmente vão estar interessadas no Evangelho. E Deus vai mostrar quem são essas pessoas, e Deus vai direcionar quem são essas pessoas. O pastor Valdir, da nossa missão dos ciganos, a gente visitou alguns lugares aqui, e alguns acampamentos. Em um deles, é um acampamento só de 3 famílias. Em um deles, o pastor Valdir falou comigo: falou assim: Natanael, não perca tempo com esse pessoal, não perca tempo, não invista tempo, não invista dinheiro, não invista nesse povo. Sabe por quê? Eles estão interessados só em coisas políticas. Porque quando o pastor Valdir falou sobre algumas questões da política, o cara se interessou, e o cara já foi um representante, do seu povo nesse lugar, e não estava interessado na palavra. Ele falou: tem outra prioridade, tem outros que são prioridade. Talvez você vai falar assim: Natanael, mas é difícil, não é? Julgar, quem somos nós para julgar quem vai receber ou quem não vai? Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: pessoas que sejam idôneas. E se você ler a epístola aí, é tarefa de casa, tá bom, Eduardo? Se você ler a epístola em casa, você vai ver que Paulo é bem direto. Paulo é bem direto também, irmãos. Ele fala o nome das pessoas. Não se preocupe não, porque tem uns, igual Janes e Jambres, tem um povo aí que eles costumam atrapalhar o Evangelho. Não dá trela para eles não. Eles não estão preocupados com o Evangelho. Não tem aquelas pessoas que só querem atrapalhar? Infelizmente, no reino de Deus existem pessoas que são instrumentos do inimigo para atrapalhar o crescimento da igreja, o avanço do Evangelho. É tipo assim, vou pegar o meu amigo Evandro de cobaia ali, a Marília. Evandro quer puxar para um lado, Marília quer puxar para o outro. Vai chegar em algum lugar, irmãos? Não vai. No casamento, se os dois caminharem juntos, fica muito melhor, mas se um puxa para o lado, outro puxa para o outro, vai dar problema. Na igreja é a mesma coisa. Por isso que Jesus, quando faz a oração sacerdotal de João 17, ele vai falar sobre união. Pai, assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um. Caminhem na mesma direção, no mesmo propósito. Irmãos, o nosso tempo, os conceitos do nosso tempo,
aquilo que é ensinado no nosso tempo de várias formas, seja na mídia, seja no jornal, seja nas telenovelas, seja nos comentários, nos programas, na internet. Em geral, a nossa mídia incentiva ao contrário, incentiva a você viver de acordo com o que vai na sua cabeça, sem dar satisfação aos outros. Mas também, amados, a palavra de Deus nos chama a atenção que nós devemos servir uns aos outros. O apóstolo Pedro, na sua epístola, vai dizer: servir uns aos outros. Então nós vamos aí ver algumas coisas sobre o desafio que nós temos como povo de Deus. O objetivo de nós estarmos aqui, vamos ler juntos ali? Dá para ler? Acho que está meio pequeno, mas dá para ler, né? Vamos lá? Esclarecer, elucidar, provocar a reflexão sobre PNAs e o povo cigano. Segundo, encorajar, estimular e despertar a empatia, o respeito, compreensão, apreciação para com os PNAs e o povo cigano. Repassar informações missiológicas que ajudem a dar os primeiros passos de um trabalho entre PNAs e também ciganos. O que são PNAs? PNAs é um povo não alcançado ou um grupo de pessoas entre os quais não existe uma comunidade, pelo menos entre 2% e 5% de cristãos com números e recursos adequados para evangelizar o próprio povo, o próprio grupo, sem ajuda externa. Segundo, um povo sem presença de pelo menos um missionário. Então nós temos ali em torno de 63% dos povos no mundo foram alcançados pelo Evangelho. O Evangelho chegou até eles. Mas destes 100% de povos, 37 são PNAs, ou seja, povo não alcançado. Se você ouvir essa palavra, essa sigla, PNA, o que é PNA? O que é? Povo não alcançado. Bom, quantos são os povos que existem no mundo? Vamos aí aos dados, alguns números para vocês entenderem a realidade. Grupos de pessoas no mundo, 17.406 são os grupos de pessoas no mundo. São povos que existem no mundo. Por exemplo, no Brasil, você acha que tem quantos povos? Alguém chuta aí. Quantos povos tem no Brasil? Mais de 100? Marília acertou, mais de 100. Mais de 150? Mais de 150. Nós temos aproximadamente no Brasil, de povos nossos aqui, nativos nossos, em torno de quase 200 povos. Entre indígenas, né, entre quilombolas, entre ciganos e etc. Destes, nós temos vários que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Então, o povo brasileiro, ele está subdividido em vários grupos. Esses quase 200 povos que existem no Brasil está dentro daquele grupo ali, ó, de 17.406 povos. É muita gente, não é? A palavra de Deus nos fala que diante do Cordeiro, Apocalipse, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 9, que no último dia estarão diante do Cordeiro pessoas de toda a tribo, língua e nação, todo o povo, toda etnia. Por exemplo, se você sair daqui e for lá no meio do povo Yanomami e começar a falar do Evangelho para eles, no seu jeito, com a sua roupa, com o seu português, será que eles vão entender? Hein? Não, eles não vão entender o Evangelho. Você precisa se adequar, contextualizar o Evangelho. Primeiro você tem que ir lá e entender os costumes. Será que o Yanomami toma café? Será que o Yanomami tem forno micro-ondas? Hein? Estou citando um povo aqui, mas poderia ser os Maxagali, poderia ser os Kaiowá, poderia ser Guarani, e poderíamos aqui citar, né, várias tribos indígenas, vários povos. É necessário contextualizar o Evangelho para que eles possam entender. Entre os ciganos, vou dar um exemplo. No Brasil existe
aí um número enorme de ciganos, e eles estão espalhados em toda a nossa nação. Um estilo cigano aqui da nossa região, do Espírito Santo, é diferente de um cigano lá do Nordeste. O estilo de vida, algumas palavras são diferentes na língua cigana. Se você não sabe, o cigano tem uma língua própria, Calon, chamada Xibe. Por exemplo, se eu falar aqui, do Vebarão é Lachon. Lachon de Butê. O Beng no Mola. Vebarão é Lachon, Lachon de Butê. Deus é bom demais. Beng no Mola é o diabo não presta. Então, se eu falar isso para um cigano aqui na nossa região, ele vai entender. Agora, pode ser que se eu falar Beng lá em outra região, ele não vai entender. Por quê? Costume regional, um grupo. Então, são 17 mil. Vamos mais à frente. Desses ali, olha só, 7.401 é povo não alcançado. Pergunto, tem muita tarefa ainda para fazer? Hein? Tem muita tarefa para fazer ou não? Imagine, só que Jesus veio a esse mundo até hoje, 2021, nós estamos no ano 2021, cerca aí de 2.000 anos, nesses 17 mil povos, apenas 10 mil foram alcançados, ainda falta 7 mil, tem muita coisa ainda a ser feita, irmãos, e muitas vezes nós estamos acomodados, nós estamos nos distraindo com muitas coisas, nós não estamos nos movendo em prol dos não alcançados, a ponto, amados, da gente ouvir, desculpa aqui eu ser bem sincero com os irmãos, da gente ouvir algumas besteiras, do tipo, para que gastar dinheiro com missionário, lá não sei aonde, sendo que tem muita gente ainda que não é crente aqui. Eu respondo esse questionamento com a seguinte pergunta: quantas igrejas tem daqui na rua principal, na linha do ônibus, do Transcol, daqui até Itacibá? 26 igrejas. 26 igrejas. Do ponto final de Nova Brasília, na principal, até chegar lá. Tem um ponto ali no Oriente que tem 3 igrejas, quase que uma na frente da outra. Ontem eu preguei na presbiteriana de Araçás, e eu nunca tinha entrado naquele pedacinho onde eu passei. Meus irmãos, eu fiquei admirado. Tem uma rua que tem assim, tem Church não sei o que lá, tem Maranata, tem Católica, tem uma Batista grande, vira a rua, tem uma Quadrangular, tem uma de outra denominação que eu não lembro o nome, tudo num pedacinho só assim, e assim, uma do lado da outra, é literal. Na curva, eu achei incrível aquilo, irmãos. Eu falei assim, é condomínio de igreja? Aí eu fiquei pensando, enquanto tem tantas igrejas e tantas oportunidades aqui, tem lugares que não tem nenhuma igreja evangélica. Tem lugares que o desafio ainda é grande. Vou te falar, aqui perto de nós. Eu estive visitando um quilombola em Conceição da Barra. Ele roda 10 quilômetros de bicicleta para ir nos cultos. E eu perguntei a esse senhorzinho, ele já é um senhor, o único crente daquela região ali. Eu falei assim, mas e quando está chovendo? Quando eu estou chovendo, eu vou assim mesmo. A não ser que esteja chovendo muito. E ele vai de bicicleta no meio daqueles monte de eucalipto, que se eu entrar lá no meio daquelas estradinhas, no meio daqueles eucaliptos, eu me perco. De tanto eucalipto e de tanta estradinha, assim, tudo parecido uma com a outra. E ele falou, não, eu coloco o celular dentro de um negocinho aqui de tipo uma latinha de óleo, eu coloco aqui e ele vai iluminando o caminho e eu vou na minha bicicleta para o culto. 10 quilômetros, irmãos, para ir, 10 quilômetros para voltar, de noite. E nós estamos aqui nos acomodando. Qualquer coisinha que acontece para nós é difícil. O desafio continua grande. Vamos avançar um pouquinho nos dados aqui. Em termos de população,
Dados de 2020, agora passado, população mundial, cerca de 7 bilhões e 840 milhões de pessoas. População entre os não alcançados, 3 bilhões 270 milhões. Olha o desafio. É muita gente espalhada no mundo que ainda não ouviu, não conhece nem João 3,16. Você conhece, não conhece? Hein? Porque Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você já ouvimos isso. Nós temos aí várias Bíblias, nós podemos acessar a internet e etc, etc. Você pode se aconselhar aqui com um pastor, você pode se aconselhar com um presbítero, você pode se aconselhar com um irmão da igreja, você pode orar com pessoas. Que maravilha, irmãos. A gente pode ir lá na casa do vizinho de cima, ou daí, né? Conversar sobre a palavra de Deus, orar junto. Né, Evandro? Fazer um churrasquinho, e naquele churrasquinho a gente vai compartilhar da palavra de Deus, mas tem pessoas que não podem isso, não têm acesso, não conhecem ainda sobre Jesus, não ouviu nem João 3,16, não sabe nem que Jesus existe, está aí dentro dessa população, de cerca de 3 bilhões e 270 milhões de pessoas. Quem são esses povos? E onde estão? Primeiro, entre os muçulmanos, são aproximadamente aí 3 mil povos não alcançados entre muçulmanos. A grande maioria está naquela região ali do Oriente Médio, Líbano, Afeganistão, Paquistão, norte da África, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Senegal, todo o Egito, toda aquela região ali do norte da África, tem muito povo muçulmano. E entre esses grupos muçulmanos, cerca de 3 mil povos ainda não alcançados entre muçulmanos, que dá um total aí de mais de 1 bilhão de pessoas entre muçulmanos que não ouviram falar de Jesus. Todo ano tem um movimento de intercessão chamado 30 dias de oração pelo povo muçulmano. Sabe o que Deus está fazendo? Não se espante, nós somos presbiterianos e às vezes a gente fica meio em dúvida dessas coisas. O que tem acontecido muitas vezes no Ramadã, que é o período do jejum, em que eles ficam sem comer nada, de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, e eles passam 30 dias de jejum em relação, né, à questão de Alá, né, e eles estão nessa busca por Deus. Igrejas espalhadas no mundo inteiro têm intercedido pelo povo muçulmano. E sabe o que tem acontecido? Em muitas dessas orações, Jesus tem aparecido para os muçulmanos. Jesus tem aparecido para os muçulmanos. E dizendo para eles, procura um crente. Procura um crente. Eu sou aquele que você está buscando. Já pensou Jesus aparecer? Isso, amados, é constrangedor para nós, porque quem tem que levar a palavra é eu e você, quem tem que levar o evangelho é eu e você. Eu vi a história de um missionário, ele contando que ele estava na casa dele, e é um lugar assim, de grande perseguição e muito risco de morte, e ele estava lá e orando, né, para Deus sempre mostrar o que ele deveria fazer naquele dia, que tipo de tarefa que ele deveria realizar em prol do reino de Deus. E bateu alguém na porta da casa dele e perguntou, você é crente? E ele pensou, bom, eu acabei de orar, o que eu respondo? Porque é um muçulmano, ele pode me matar. E ele falou assim, eu sou crente. Ah, então, que bom que você é crente. É porque eu tive um sonho com Jesus agora. Esta noite eu estava procurando um crente, eu saí desesperado procurando um crente, porque eu precisava achar um crente. Povos não alcançados, estão aí os muçulmanos. Eis um desafio. Vamos para mais um desafio aí, para os irmãos entenderem a realidade. Entre os hindus, cerca de 2.500 povos não alcançados. Uma população em torno aí de 530 milhões de pessoas. Principalmente na Índia, também no Paquistão,
na Indonésia, nas Filipinas, né, em vários países daquela região do sul da Ásia, povos hindus. Irmãos, nesse tempo de pandemia, aconteceu coisas trágicas entre os povos hindus. Uma delas é que algumas culturas hindus, eles têm o costume de, quando um parente morre, eles fazem tipo uma grande cama de madeira e coloca vários galhos, várias coisas por cima da pessoa e fazem tipo uma pira na beira do rio, bastante usado no rio Ganges, mas também outros rios ali no norte da Índia. Eles fazem uma pira e colocam o corpo do morto ali para queimar, até acabar tudo, até tudo virar cinza ali. E essa cerimônia dura em torno de 24 horas, mais ou menos, de fogo queimando o familiar que morre. Em algumas culturas é mais terrível ainda. Quando o homem morre, eles colocam a mulher viva junto, para morrer junto com ele. Cultura. Porque não conheceram Jesus ainda. Teve um caso até que deu caso de polícia, porque a mulher não queria ir de jeito nenhum, e eles obrigaram a família, a mulher ser colocada lá junto com o homem, para morrerem os dois juntos. Eles creem que isso ajuda na reencarnação, para ir reencarnando, até conseguir a purificação. Porque engano, estão vivendo ainda sobre a égide da escuridão, de não conhecer o Evangelho, porque é isso que o inimigo quer, escurecer a mente das pessoas para não entender o Evangelho. E sabe o que aconteceu nesse tempo de pandemia? Quando houve um grande surto na Índia, como não tinha madeira, nem madeira tinha, e quando a encontrava era caríssima para fazer a cerimônia da pira, eles ficaram desesperados, ficaram sem solução, ficaram sem uma direção, sem o que fazer. E agora a nossa cultura, a gente não pode fazer o que a gente sempre faz. O que fizeram? Pegaram os copos e jogaram no rio. Só em uma vez que a prefeitura de uma das cidades lá, o serviço de limpeza foi fazer, colocaram uma rede, uma grande tela de aço. Só nessa rede encontraram 18 corpos dentro do rio, de onde é tirada a água, onde os animais bebem. Você imagine o estado e a situação de calamidade, irmãos. Mas por quê? Porque o Evangelho não chegou lá ainda. Porque esses hindus ainda não ouviram da palavra do Senhor Jesus. Porque onde o Evangelho chega, irmãos, há a transformação e a mudança. Isso deve nos incomodar, irmãos. Indígenas. Aliás, voltando, passou demais ali. Indígenas. Cerca de 1.400 povos indígenas espalhados no mundo. Não tem indígena só no Brasil não, tá? Tem no México, tem nos Estados Unidos, tem na América Central, tem lá na Austrália, na Nova Zelândia, né? Tem indígenas em vários lugares do mundo. Então são em torno de 145 milhões de pessoas, 1.400 povos indígenas que ainda não ouviram do Evangelho, não conhecem Jesus, não sabem da palavra de Deus. Está aí um desafio, PNA. Vamos mais à frente agora, budistas. Aproximadamente 600 povos budistas, também ali naquela região da China, da Índia, Japão, Coreia, né, alguns países daquela parte insular, né, do Pacífico, são povos budistas, em torno de 225 milhões de pessoas. Eles usam a prática da meditação, e acho que com essa meditação eles estão com seus problemas resolvidos. Irmãos, quero aqui abrir um parênteses. Por favor, não vá ali no Zen budista e tira foto e posta, não. Se você acha que aquilo é bonito, aquilo é demônio. E toda vez que você vai lá, você está ajudando aquilo. Se você vai lá e consome alguma coisa lá, você está ajudando aquilo. Se você coloca a divulgação na internet, você está ajudando. Você está patrocinando coisa do demônio. Em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso. Ah, é bonito. Não é bonito coisa nenhuma. É demônio. Por favor, não faça isso mais. Se você fez isso, peça perdão a Deus.
Porque toda vez que você faz isso, você está patrocinando isso aí. Pessoas que vão continuar no engano. E muitos professores universitários aqui da UFS estão levando seus alunos lá para a prática de meditação, achando que vão se encontrar com Deus. Eles vão se encontrar com Deus ali, irmãos? Hein? Não vão. Nós não podemos nos amoldar às paixões desse mundo. O apóstolo Paulo disse muito claro: não tome a forma deste mundo. Se você fez enganado, você não sabia desse problema, agora você sabe, e agora a responsabilidade está sobre você. Se você não sabia, tudo bem. Mas toda vez que a gente faz esse tipo de coisa, a gente está incentivando, a gente está patrocinando. O texto, o nosso tema aqui continua, vamos lá. Entre esses PNAs aí, na África, passou muito. Só para os irmãos terem ideia aí, o exemplo da África. No Sudão são 161 povos, sendo que deles 130 são não alcançados. No Chad, 141 povos, 79 não alcançados. Na Nigéria, 538 povos, sendo que 83 ainda não alcançados. Etiópia, 128, 37 não alcançados. Por que eu trouxe esses dados aqui para os irmãos? Se você observar ali, em termos proporcionais, existe muito povo ainda a ser alcançado, tanto no Sudão quanto no Chad. Está observando ali a proporção? Mas a proporção, por exemplo, na Nigéria, falta bem pouco. Sabe por que aconteceu isso? Em 2012, o Perspectivas chegou na Nigéria. E o Perspectiva foi um movimento que Deus usou para mobilizar muitos missionários e muitas igrejas. E houve um grande avanço para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmãos. E hoje nós temos ali, faltando 83 povos. Na Etiópia, a mesma coisa. Organizações missionárias dos Estados Unidos, da Inglaterra, se mobilizaram, da América Central, crentes da América Central, República Dominicana, avançaram sobre a Etiópia e apresentaram o Evangelho. E hoje tem um grupo bem pequeno que falta, né, de povos não alcançados na região da Etiópia. Ainda há muito a ser feito, irmãos. Esta semana passada, o governo da Etiópia pediu às pessoas comuns, como eu e você, que tivesse arma em casa, para entrar na guerra, para tentar contra os rebeldes, para ajudar o governo, porque o governo está de mãos atadas, não sabe mais o que fazer. Muitos cristãos estão aprisionados. Citei aqui, há cerca de um mês atrás, um pastor que foi evangelizado, que foi discipulado pelo missionário Paulo que esteve aqui, um ex-atleta da Etiópia. Hoje ele é pastor. Ele foi preso e ele mandou uma gratidão a Deus. Ele estava agradecendo a Deus porque ficou 3 dias preso. Eu agradeço, porque pela primeira vez eu fui preso por causa de Jesus. Nós somos ao contrário, né? Qualquer probleminha a gente quer sair fora. A gente não quer pagar o preço de servir ao Senhor Jesus, de falar de Jesus. Ah, não, se eu falar de Jesus, eu vou perder o emprego. Ah, se eu ficar aqui falando de Jesus, dar um bom testemunho, fazer o que é certo, eu vou perder. Irmãos, se nós perdermos por causa de coisas aqui, na verdade nós estamos ganhando. Porque muitas vezes nós somos tomados a nos amoldar, a não pagar o preço de servir ao Senhor Jesus. Vamos mais à frente. Agora nós vamos para os segmentos menos evangelizados. Agora é do Brasil. Vamos lá. Nós temos aí indígenas. 117 etnias ainda falta ouvir do Evangelho. Ou não tem presença de um missionário, ou tem às vezes uma família, 2 famílias só, e precisa ser fortalecido, discipulado, ter um acompanhamento externo. Então nós temos aí em torno de 117 etnias. Vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Esses dados, eles são assim, estimativas, tá? Porque Deus é soberano e Deus pode fazer o que Ele quiser na hora que Ele quiser. Se Deus quiser fazer um milagre assim, agora, e essas 117 etnias ouvir do Evangelho, Deus faz. Eu lembro do episódio do pastor Ronaldo Lidório contando, que ele entrou mata dentro, viajou lá vários dias no Rio, chegou lá num certo lugar, ele desembarcou.
quando foi chegar naquela vilazinha, tinha uns índios ali, e ele começou a ver que eles estavam arrumando para alguma coisa. E aí, ele viu que os homens não estavam dando muita atenção, porque estava lá preparando todo o ambiente, e ele perguntou, mas o que vocês vão fazer? Oi, nós vamos fazer uma celebração, nós somos crentes. Você não é crente não? Perguntou o pastor Ronaldo Lidório. Ué, mas vocês são crentes? Quem veio falar de Jesus para vocês? Ah, o seu João, ele mora ali, ó, naquela casinha ali embaixo. O Ronaldo Lidório desceu perto do riozinho, era uma casinha de madeira feita na beira do rio ali, que quando o rio subia, a casa subia, quando o rio abaixava, a casa abaixava, era assim. E ele entrou, o seu João, sozinho lá, e aí ele falou, ô seu João, o senhor que falou de Jesus para esse povo aí? Eu estava ouvindo uma pregação lá na minha igreja, o pastor falou que tinha que falar de Jesus onde as pessoas não tinham ouvido ainda, e eu saí ali em Lábrea, rodei a cidade e vi que já tinha bastante igreja. Aí eu falei assim, eu preciso ir para outro lugar, e foi entrando na mata. Agora a pergunta que não quer calar, meus irmãos, como o seu João, sem preparo teológico do seminário, sem saber outro idioma, como que ele falou Jesus para essas pessoas? É Atos, irmãos, é a mesma coisa que aconteceu em Atos. Deus é Deus de milagre, Deus faz do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. A gente não pode colocar Deus dentro da caixinha, Deus não age mais. Mas na estatística do Ronaldo Lidório, aquelas eram duas tribos de povos diferentes que o seu João evangelizou. Aquelas duas tribos estavam catalogadas como não alcançadas. Então, para as organizações missionárias, estava dentro daquele grupo ali, ó, de 117 hoje. Então, pode ser que Deus está fazendo e a gente não sabe. Mas nós precisamos orar e nós precisamos avançar. Segundo segmento aí, ribeirinhos. São cerca aí de 10 mil comunidades ribeirinhas, principalmente na região da Amazônia. Amazonas, Rondônia, Acre, Pará. Nós temos aí cerca de 10 mil comunidades. Você já pensou 10 mil lugarejozinhos, vilazinhas, e que ainda não ouviram do Evangelho? Outro desafio. Ciganos, aproximadamente 1 milhão de ciganos em nossa nação. Apenas 1% deles se declaram crentes no Senhor Jesus. 1 milhão de ciganos. Nem o governo sabe onde eles existem. Abri um parênteses aqui. Agora, nesse período de pandemia, se vocês não sabem, né? Para trabalhar com índios, tem uma organização chamada FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Então, tudo que diz respeito ao índio, a FUNAI toma conta. Então o governo repassa verba, o governo repassa equipes de saúde, né? Tem mais de 300 equipes de saúde para trabalhar só com indígenas, com médico, enfermeiro, etc. Salário bom, médico recebe 20 mil reais, enfermeiro recebe 7 mil reais, técnico de enfermagem recebe em torno de 4 mil reais, mais algumas ajudas de custo. E muitas vezes nem encontra, porque as pessoas querem ficar nos grandes centros, né? Para trabalhar. Com os quilombolas, tem a chamada Fundação Palmares, atua com os quilombolas. Com os ciganos, não tem. O Ministério de Direitos Humanos, nesse período de pandemia, quis passar cestas básicas para o cigano, e não podia passar, porque não tinha nenhuma organização, porque cigano nunca foi contado no Brasil. A ministra Damares Alves tentou colocar no censo que ia ser feito ano passado, a contagem dos ciganos. O IBGE simplesmente disse, não tem como, porque nós já fizemos todos os testes, os equipamentos já estão preparados. Então o governo não sabe quantos são os ciganos. As organizações também não sabem. Nós estimamos, por exemplo, tem algumas organizações que trabalham com o povo cigano, então a gente vai contando, vai enumerando, vai passando, né, as informações. Então a gente tem uma ideia, a gente estima que esteja em número aí em torno de 1 milhão de ciganos. A maior comunidade cigana do Brasil está em Sousa, cerca de 4.500 ciganos moram juntos em Sousa, na Paraíba. Você imagina, é muita gente. E o irmão de lá, irmãos, falou, a gente precisa de um pastor, a gente não tem um pastor aqui.
aqui em Souza, na Paraíba. Eles estão perturbando, entre aspas, né, no bom sentido, o pastor Valdir, para largar tudo em São Paulo e ir para lá, para ser pastor deles. E nós muitas vezes estamos deixando a desejar no anúncio do Evangelho. Sertanejo, cerca de 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja. Em 2019 eu estive no Sertão, lá no trabalho que é feito pelo Comipres. Irmãos, eu estive num lugar, no finalzinho, depois de Novo Horizonte, um vilarejo chamado Novo Horizonte, e tinha pessoas que levavam o gado no açude, nessa vilazinha, vários quilômetros andando com gado para beber água. Eu fiquei pensando, eu acho que não adianta nada, eu fiquei pensando, Eduardo, ele leva 3 quilômetros o gado para tomar água, quando ele volta ele já está com sede, não é? O gado magro, mas eles lá lutando. E nessa vila onde tem o açude, nós chegamos numa casinha e conversando com a pessoa, esse rapaz pegou e nos recebeu muito bem na varanda dele, depois chamou a gente para entrar para a casa dele, nós entramos, e eu fiz a pergunta para ele, eu falei assim, você frequenta alguma igreja? Ele falou assim, eu costumo ir numa igreja, um grupo que reúne numa casa lá e tal, falou o nome do lugar, e o missionário me falou assim, é Testemunho de Jeová, não é evangelho, é seita, é Testemunho de Jeová. E aí eu fiz a segunda pergunta para ele, eu falei assim, e se alguém vier aqui para estudar a Bíblia com o senhor? Aí vai ser bom, minha casa está aberta. Isso foi em novembro de 2019, em janeiro, Deus levantou um missionário para estar lá ajudando o Jefferson, para poder começar um trabalho nesse lugar. Hoje esse missionário pega uma trilha, acho que são as 4 ou 5 vilas, e ele tem uma rota semanal que ele vai discipulando, estudando a Bíblia com esse povo. E o povo sedento, irmãos, sedento a palavra de Deus. Eu tenho falado, que me parece que é o seguinte, as pessoas aqui, desculpa aqui a expressão, parece que se encheram do Evangelho. Estou cheio. Enquanto lá as pessoas estão sedentas, estão desejosas. Se você falar, não tem aquele lugar, não sei quantos aqui que gostam de pescaria, se você já pescou, lá parece que é assim, você joga a rede e vem um monte na rede. Aqui você joga a rede, vem um peixinho. No sentido cristão. Então tem muito desafio. Dos outros segmentos menos evangelizados, os quilombolas, aproximadamente 5.000 comunidades, estima-se que 2.000 estão sem presença de uma igreja evangélica. 2.000. Só no Espírito Santo, irmãos, eu acho que são em torno de quase 200 comunidades quilombolas cadastradas, que eles sabem que são comunidades quilombolas. Nós temos uma igreja hoje, em Santa Leopoldina, presbiteriana quilombola. Glória a Deus por isso. Nós temos uma dupla, né, duas famílias, o Francino com a Gláucia, e o Renato e a Mislane com as suas famílias estão em Conceição da Barra, evangelizando os quilombolas da região norte do Espírito Santo, em torno de Conceição da Barra, São Mateus ali. Mas é muita comunidade, irmãos. Só em Conceição da Barra são mais de 20 comunidades. Nós temos a Jânia e o esposo dela está aqui em Guarapari, atendendo os irmãos, os quilombolas de Guarapari e Anchieta. A Jânia está numa campanha, quero aqui abrir um parênteses, se você quiser participar dessa campanha. A Jânia mora em Buenos Aires, não é Argentina não, é Buenos Aires ali no Trevo, perto do Trevo de Guarapari. Ela mora em Buenos Aires ali, e ela fica esperando um carro que passe para ir para Alto Iguape. É um morro que eu fui com o Belo, se bem que o Belo é um pouquinho pesado, né? Que o meu carro 1.6 não conseguiu subir o morro. O Belo teve que descer, mais a outra irmã missionária que estava junto na hora, a Jânia. E eu tive que ir, assim, forçando um pouquinho o carro para conseguir passar num trechinho. Aí eu falei, ô Jânia, mas só tem essa estrada? Não, a outra do outro lado é melhor. Eu falei, mas por que você não me falou, Jânia? A gente dava a volta, gastava um pouquinho mais de gasolina, mas dava para todo mundo subir no carro e tal, né? Mas a Jânia está lá, irmãos, numa campanha para comprar um carro usado, para ela conseguir ir, para conseguir ir para Anchieta. Aqui pertinho de nós você pode participar.
você pode ajudar, você pode se envolver, né? Se você quiser depois, Deus colocar no seu coração, para que o evangelho chegue aos quilombolas, em Vargem Alta, em vários lugares aqui, né, do nosso estado, tem quilombo. Esses irmãos nossos, que precisam ouvir do evangelho, foram segregados ao longo da história. Imigrantes. Nós temos um descendente de quilombola aqui, o Luiz da Ana. Ele é quilombola, a família dele é toda ali. Eu fui lá uma vez, né, em São Leopoldina, lá no quilombo, estou lá. Essa aqui é minha tia, esse aqui é meu primo, esse aqui não sei. Falei, ué, Luiz, você nunca me falou que você era desses quilombolas aqui? Não, é tudo parente meu. Tudo parente meu lá no quilombo, né, ali na região de Mangaraí. Imigrantes, mais de 100 países bem representados no Brasil. Dentre estes, 27 são de países onde não há plena liberdade para o envio de missionário ou pregação do evangelho. Talvez você já viu alguém diferente, principalmente ali em Campo Grande. Já viu? Lanchonete, alguns comércios, alguns ambulantes. Há poucos dias atrás tinha mais de 30 pessoas em Vila Velha, venezuelanos. Eu fiquei pensando, irmãos, na história desses venezuelanos. Por causa da fome, da escassez na Venezuela, eles saíram a pé. Saíram a pé sem nada da Venezuela e vieram parar aqui em Vila Velha. Pegando carona, andando a pé, pegando carona. E eles falaram que estão indo em direção ao sul do Brasil, ver se conseguem emprego, ver se conseguem uma renda. Venezuelanos não puderam ouvir do evangelho. É proibido. Se você pedir visto para a Venezuela como missionário, não entra. Não entra. Para Cuba, não entra. Até para Portugal está com dificuldade. Pastor Anderson está agora esperando, né, para ir para Portugal, dificuldade. Aí o que Deus faz? A gente não vai para lá. Deus faz o quê? Traz eles para cá, para ficar perto da gente. Mas aí a gente continua acomodado. A gente não para conversar com eles. Vão pensar aqui que um desses aí que você encontra, um chinês desse ali em Campo Grande, você não conseguiria sair daqui para ir lá falar de Jesus para ele. E talvez ele é daquela região onde é proibido falar de Jesus, mas aí Deus trouxe ele para aqui. Como ele é um comerciante, ele vai querer te vender, não é verdade? Por que você não para conversar com ele? Quando você for em Campo Grande, então fica o desafio, para lá. Mesmo que você não vai comprar, mas começa a conversar com ele. E fala de Jesus, porque eles estão aí. Também tem o desafio dos surdos. 9 milhões de pessoas no nosso país, menos de 1% se declara. Isso aí também é estimativa, tá, irmãos? Fica o desafio de você se envolver. Quem sabe você vai ser aí um intérprete de Libras. Ou você pode apoiar alguém. Nossa irmã Juliana começou um curso agora. Ela ganhou uma bolsa para ser intérprete de Libras. Quem sabe você conhece alguém que tem um surdo na família. É um grupo dos menos evangelizados na nossa nação. É um dos segmentos menos evangelizados, é os surdos. Eles têm uma cultura própria, um jeito próprio de vida. Então, irmãos, fica aí mais um desafio. Por último, esse é um segmento social, os mais ricos dos ricos e o mais pobre dos pobres. Também é um desafio. Por quê? Nós aí, pessoas comuns, a gente costuma ter acesso a uma pessoa extremamente rica, extremamente rico. É muito difícil. E os extremamente pobres? Também muitas vezes a gente deixa para lá, renega. Não, é mendigo, é morador de rua, é a pessoa que vive lá só com Bolsa Família, não tem renda de nada. Para que falar de Jesus para ele? Meus irmãos, os extremamente ricos e os extremamente pobres precisam também de Jesus, independente da classe social. Então eu e você, amados, precisamos olhar para essas pessoas. Primeiro, na primeira parte nós vimos os PNAs, os povos não alcançados, entre muçulmanos, entre budistas, entre hindus, entre indígenas. Agora nós vimos os 8 segmentos menos evangelizados na nossa nação. E aí, eu quero agora falar um pouquinho sobre
os ciganos. Leiam comigo aí. Ao longo Olha só, ali fala, ciganos e não ciganos têm se ignorado. Pastor Igor Shimura escreveu um livro escrito assim, Ciganos, o desafio esquecido pela igreja. O que acontece? A igreja demorou a chegar até os ciganos. Em uma cidade de Goiás, o pastor Igor, ele escreveu esse livro por causa disso. Ele chegou na cidade e aí ele falou com o pessoal da sua denominação, os pastores, falou assim, vocês têm ido aí no cigano, evangelizado cigano e tal. Os pastores falaram assim, não, aqui não tem cigano nessa cidade, não tem. Aí o pastor falou, não, mas eu já estive com eles em Curitiba, eles estavam aqui vendendo umas coisas em Curitiba e etc. Eles falaram que tem cigano aí sim, tem cigano, e eles são daí. Não tem cigano. E um pastor chegou a dizer da convenção, disse assim, se tiver cigano aqui eu mudo meu nome. Passou-se um ano, o pastor Igor foi lá numa conferência falar justamente para esses pastores, e ele pegou um horário lá de intervalo, pegou o carro e foi na cidade. Chegou lá, no posto de combustível, na entrada da cidade, ele perguntou ao frentista, enquanto estava abastecendo, falou assim, aqui, tem cigano aqui? Aí o frentista falou assim, você entra nessa rua, o que mais tem aqui para trás é cigano. Eu não sei se o pastor mudou o nome dele. E o pastor Igor foi, pegou o carro, entrou no bairro. É porque eles não moram de barraca. Então a gente tem que entender o contexto. Nem todo cigano mora de barraca. E aí quando ele entrou, foi numa casa bem lá na frente, tinha vários ciganos assim, rodeados, estudando. Ele falou assim, eu acho que é cigano crente, está vendo? Eles estão estudando a Bíblia de longe assim, todo mundo quietinho, tranquilo, estudando. Ele foi aproximando, quando ele chegou, os ciganos estavam estudando o Alcorão. Ciganos muçulmanos. A igreja não chegou, o evangelho não chegou, mas os muçulmanos chegaram primeiro. Assim tem acontecido, irmãos. Muitos acampamentos que a gente chega hoje aqui no Espírito Santo, já chegaram seitas lá, que apresentam o evangelho distorcido. Aí tem todo um trabalho demorado de você desconstruir ideias erradas a respeito da Bíblia, da Escritura. É um desafio, irmãos. Então eles têm se ignorado. Por que ciganos e não ciganos têm se ignorado? Um cigano disse para mim, eu conversando com ele, cigano aqui de Cariacica, e eu então falando com ele sobre o evangelho e tal, e eu falei com ele, né, sobre essa questão da separação, né, que muitas vezes a igreja deixou de chegar, de falar e tal. Ele falou, pastor, mas também é culpa nossa também, porque a gente nunca gostou de crente, não. Tem a parte nossa também, não é só vocês não. Então essa ignorância mútua, né, ela afasta as pessoas. A falta de conhecimento muitas vezes. Porque talvez, quantas vezes você ouviu falar que cigano rouba criança? Como diz o pastor Jeremias Pereira, né? Vamos abrir o confessionário. Quem sabe, eu e você, já vi um cigano vindo na calçada e falei, deixa eu mudar para o outro lado. Eu não quero nem conversa com o cigano. Porque a cigana vai pedir para ler a mão. E ela vai jogar praga em mim. Meus irmãos, não existe nada disso. A forma de ler mão da cigana é só para ganhar dinheiro. Não tem nada de místico, de espiritual, não tem poder nisso. Uma cigana que lê mão para pedir dinheiro porque talvez ela é extremamente pobre, ou o marido talvez não dê um dinheiro para ela comprar uma joia, um negócio que ela gosta muito, aí ela vai lá, ou a criança dela está passando fome, e se você ficar olhando e observando a cigana depois de ler a mão e ganhar o dinheiro, provavelmente ela vai entrar no supermercado
comprar uma comida, ou entrar na farmácia e comprar um remédio. É isso, não tem nada de místico. Então, se a cigana vir pedir para ler sua mão, você fala assim, eu deixo você ler sua mão, mas também eu quero ler a sua. Fica assim a estratégia. Aí ela vai fazer, mas você lê mão também? Aí você lê. Aí você lê a mão dela e fala assim, eu estou vendo que você está ansiosa, eu estou vendo que você está preocupada, eu estou vendo que você está com medo, estou vendo aqui que você precisa de alguém, e sabe de quem que você precisa? Você precisa de Jesus. Pronto. Fica aí a dica para você. Tá bom, Rodrigo? O Rodrigo está rindo ali, eu acho que ele gostou da ideia. Não fuja, é oportunidade de você falar de Jesus. E outra, você pode falar com ela, eu posso orar por você? E ora ali no meio da rua. Se você tiver vergonha de fechar o olho, ora de olho aberto. Não tem problema. Irmãos, as pessoas precisam de Jesus. Inclusive o cigano. Vamos continuar aqui. A falta de conhecimento dos valores e do modo de vida da população cigana faz com que esta seja uma das minorias étnicas que mais sofre os efeitos da exclusão social. Irmãos, é muito difícil a questão do cigano, porque ele é excluído de todas as formas. Vou contar um caso. Estive numa barraca, uma mulher cigana me disse o seguinte, fui no hospital, aqui em Vitória, não vou falar o nome do hospital, né, para não ter constrangimento, mas ela foi com a roupa característica de cigana, chegou lá, ela não foi atendida, eles falaram que não tinha vaga, que não tinha nem a previsão de data, nem nada, tal, ela voltou para casa. No outro dia, ela teve a ideia, vou de roupa normal, de gajim, que é as mulheres, né, brasileiras. Foi de roupa igual as mulheres nossas aqui. E ela foi lá no mesmo hospital, no outro dia de manhã, foi atendida normalmente. Discriminação, irmãos. Preconceito. Estereotipos que são criados na mente e no coração. Então as coisas vão entrando na nossa mente e no nosso coração. E eu gravei ela falando isso. Eu falei assim, eu posso gravar isso? Gravei um videozinho, não mostrando o rosto dela, mas ela contando essa história de discriminação, de preconceito. Todos, irmãos, precisam de Jesus, todos, independente de quem ela é, da raça, da cor, do estilo de vida, todos precisam de Jesus, porque só o evangelho que pode transformar. Uma pergunta, tem cigano que faz coisa errada? Tem. Tem brasileiro igual nós que faz coisa errada? Também tem. Uma perguntinha, no presídio, você acha que tem mais cigano ou mais brasileiro? Hein? Mais brasileiro. Você vai encontrar um ou outro cigano preso lá. Mas é porque eles são população bem pequena. Tudo bem. Outra questão, você acha que tem mais divórcio entre crente ou cigano? Tem mais divórcio entre crente do que com cigano. Cigano geralmente valoriza a família, com todos os problemas que eles têm, de relacionamento, mas tem muito mais divórcio entre crentes do que entre ciganos, porque eles valorizam a família. Então a gente precisa quebrar esses preconceitos aí. Um pouquinho de história, a origem incerta, provavelmente Índia ou Egito, tá certo? Vou mostrar aqui um slidezinho aí, ó, onde está aquela bolinha vermelha lá, né, a Índia. Então provavelmente eles migraram dali, foram para o Egito, depois para a Turquia e para a Europa, e aí eles chegaram então na Europa. Um pouquinho de cultura, o nosso horário já está um pouquinho avançado, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Dente de ouro. Por que o cigano usava dente de ouro? Para guardar o bem. Porque se alguém viesse para roubar na barraca, o bem estava na boca. Então lá na Espanha, na França, na Alemanha, o que eles faziam? Eles transformavam em ouro, colocavam no dente e passava barro. Passava barro, porque se alguém chegasse para querer abordar, eles não iam ver que era, a pessoa achava que era barro, que era sujeira, o dente do cara está sujo. Não era, era para proteger, né, o dente do ouro. Hoje virou cultura, hoje não tem mais tanto essa necessidade, né? Tem alguns ciganos que têm conta bancária e etc., né? Mas não tem
mas esse aspecto aí de precisar guardar. A questão religiosa. Deixa eu passar aqui um pouquinho, isso. Nós temos aí a questão dos ciganos nômades, dos ciganos seminômades, dos ciganos sedentários. O que é isso? Os nômades, o nome já diz, nômade, né? Muda. Seminômades, eles moram no lugar, saem e voltam. Por exemplo, eu conheci um cigano lá de Goiás, de Trindade, da região ali do entorno de Trindade, estive com eles. Ele tem uma fábricazinha de negócio de lençol, coxa, essas coisas de roupa de cama, né? Toalha, etc. Ele tem cigano e não cigano que trabalha para ele. Então ele passa 7 meses produzindo e depois ele passa 5 meses viajando. Então é seminômade. Ele viaja lá para o Paraná, para São Paulo, Mato Grosso, vendendo e depois ele volta e faz mais uma etapa de fabricação. E os sedentários é aqueles que já estão no lugar. Por exemplo, aqui em Guarapari a gente tem alguns ciganos que compraram terreno, construíram suas casas e são esses chamados sedentários, igual nós assim, o sedentário, né? Começa a aparecer uma barriguinha, né? Porque anda pouco, né? Anda mais de carro e etc, né? Vamos lá. Alguns conceitos de cigano aí distorcidos. Vocês já ouviram falar, aliás, tem bastante veterano aqui, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre Sidney Magal, não é? Ele se apresenta como se fosse um cigano, ele não é cigano. Então, às vezes, a aparência engana. Ele tem um estilo de música, um estilo de vestimenta parecido com o cigano, ele é um ciganizado. Então, ser cigano seria pertencer a uma religião? Não. Ser cigano seria ser trapaceiro, desonesto, enganador? Não. Ser cigano seria simplesmente adotar um estilo de vida, tornar-se cigano? Ser cigano seria ser nômade? Também não. Então, ser cigano é muito mais do que isso. Pode ser que algum cigano tenha alguma característica dessa? Tenha. Tem cigano que pertence à religião? Tem. Tem cigano que é trapaceiro? Tem. Tem cigano que adota o estilo de vida cigano? Também tem. Mas isso não significa ser cigano. Ser cigano é nascer dentro da etnia. Como eles costumam dizer, está no nosso sangue. É do nosso sangue. E infelizmente, irmãos, tem discriminação dentro do próprio grupo. Se um cigano casar com uma mulher não cigana, essa mulher não cigana que vai para o acampamento, ela acaba sendo discriminada. Já aconteceu da gente ouvir. De cigano falar para mim, falar assim: pastor, aquela ali não é cigana não. Aquela ali não é cigana não. Mas se você olhar, você acha que é cigana, porque fala a língua, fala muitas palavras na chibe, o estilo de roupa, o estilo de vida, né, o estilo da casa dela. A casa não tem cômodos igual aos nossos, é um cômodo só, com as cortinas lá para separar o quarto, né, do restante da casa, coloca o carro dentro de casa, estilo, mas não é cigano de verdade, né? Não é cigano, como diz o outro, original. As pessoas então podem se enganar. Os grupos étnicos ciganos principais são esses aí no Brasil: Rom, Calon e Sinti. Os Roms descendentes da Romênia, tem muito em São Paulo, Paraná. No geral, os Roms, eles têm uma condição melhor, não sei se por influência, né, europeia da época. Alguns chegam, por exemplo, tem um grupo em Curitiba que eles têm uma condição financeira boa, eles moram em flats, casas alugadas, né? Alugam o hotel, o auditório do hotel, pagam R$800 por hora para fazer culto. Então, um grupo desse já é crente, né, dos Roms. O Calon é a maioria no Brasil, em torno de 850 mil ciganos Calon. Aqui no Espírito Santo, provavelmente eu não encontrei Rom, só Calon. E o Sinti é uma mistura. Vamos passar aí para os irmãos verem, né, os Calons, ciganos na Índia. Aí, ó, tá vendo? Cigano. Diferente, não é? Bem diferente. Vou mostrar para vocês uma outra foto aí, ó. Opa, passou direto. Essa aí não parece tanto cigano não, né? Parece mais a nossa vovozinha, não é? É uma cigana da etnia Dom em Israel. Por que da palavra cigano? Né, vem ali, opa, passou demais, volta. Egito,
Aí passaram a usar a palavra egípcio, egitano, gitano, gípsy e cigano. Por exemplo, se você for em país de língua espanhola, eles vão usar a palavra gitano ou guitano. Na Espanha, Portugal também acho que usa essa palavra, né, na Europa. Vou passar aí, entendendo o mundo cigano. Aqui a questão religiosa. Está vendo ali? Ó, para o cigano, na mentalidade cigana, tudo isso aí é Deus. Até o Valdomiro, Padre Cícero, tudo é Deus para ele. Por quê? Porque lá na televisão passa que o Valdomiro faz milagre. Então, no conceito, na mente do cigano, o Valdomiro é um Deus. Assim como Jesus, assim como a Aparecida, assim como a Nossa Senhora da Trindade, assim como o Padre Cícero. Colocou tudo no mesmo grupo. Por isso, quando a gente vai apresentar o Evangelho para o cigano, a gente tem que falar a expressão do V Baron, não do V, porque do V é Deus, mas qualquer Deus. Então eu tenho que usar a palavra do V Baron. Se eu falar do V Baron, eles vão saber que é Deus, Deus de verdade, é o Deus que está acima de todos os deuses. Por isso a importância de conhecer e de contextualizar. Se eu falar Deus, 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 o cigano vai ficar pensando: ah, Jesus é Deus, Jesus é igual ao Valdomiro. Jesus é igual ao Valdomiro? Hein? Valdomiro é enganador, um charlatão. Então, a gente precisa apresentar o Evangelho de forma completa. Precisamos orar a respeito disso. Preciso avançar aqui, problemas sociais aí. Cerca de 250 a 500 mil ciganos foram mortos nos campos de concentração. A história fala de perseguição aos judeus, mas na verdade, muitos dos que foram contabilizados como judeus, na verdade eram ciganos, porque houve uma mistura entre judeus e ciganos. Como os judeus tinham uma organização um pouco maior e até lista de família e essas coisas, então foram contabilizados os judeus, mas muitos ciganos foram mortos. Inclusive o governo alemão tinha uma polícia especial, né, de perseguição aos ciganos na época. Aí, ó, questão dos ciganos, né, mortos nessa época ali, ó, Serviço Alemão de Combate à Praga Cigana. Era um grupo de elite da polícia, né, que perseguia e prendia, né, os ciganos. Então tem aí o conceito, a questão de exclusão social, né, na área da saúde, na área da educação, da cidadania, né, em várias áreas. O nosso tempo avançou. Aí o que Deus está fazendo, né, ciganos convertidos. Esse aí é o Antônio, o nosso João Ferreira de Almeida. Ele e a esposa estão trabalhando na tradução da Bíblia, né, para a língua cigana. Orem por ele. Ele está na fase final do seminário para se tornar pastor. Pelo que a gente sabe, ele será o terceiro pastor cigano no Brasil. Tem o pastor Igor, tem o pastor Valdir e agora o pastor Antônio. Ele vai ser ordenado pela Igreja Batista de Maringá, no Paraná. Esse aí é o Jair, é o Cornélio. Lembra do Cornélio na Bíblia? Mandou chamar Pedro, Pedro veio. Quando chegou na casa de Cornélio, Cornélio tinha chamado a família toda. O Jair demorou a ser convertido, mas quando ele se converteu junto à família toda, de uma vez só. 12 pessoas se converteram. Então aí foi o batismo, né, do cigano Jair. Isso aí é o Sônia Genesi de São Paulo. Essa imagem aí é de uma festa que foi feita quando a Globo filmou umas novelas que falavam sobre cigano. É essa imagem aí, ó. Era ligado a espiritismo e etc. E Sônia, depois desse período aí, ela tentou tirar a vida várias vezes, Deus não deixou. Ela foi visitar os pais em Minas Gerais, se converteu lá e voltou já serva do Senhor Jesus. A Sônia está aqui na ponta aqui, esta aqui. E aquela outra lá é uma atriz da Globo. E depois que ela se converteu, a Globo nunca mais apareceu lá. A Globo nunca mais fez novela no acampamento, não quis saber. Podia ter feito uma novela, né, sobre a conversão dela. Não seria uma boa? Aí está o Genesi, né? Lá na época da conversão. Travou aqui. Não sei se vai conseguir passar. Aí foi, ó. Isso aí foi
né, a oração lá no dia que o Genesi se converteu, no batismo dele. Está demorando um pouquinho aqui, mas vai lá. Aí o Genesi, opa, foi muito, volta. Genesi orando lá, ó. Hoje ele é crente no Senhor Jesus, está em oração, é um missionário, né, está indo nas outras barracas aí, ó, ele com a família, levando o evangelho, e essa é a nossa intenção. A igreja cigana lá, eles mesmos construíram, em São Paulo. Olha que bênção, que alegria. E assim vai ser no céu, né, povos diferentes tribos. Olha a SAF delas aí, ó, fazendo jogral. Vamos passando. Quero só voltar isso aqui para a gente partir para o encerramento. Qual o objetivo da obra missionária? É que ela deixe de ser obra missionária. Esse é o nosso objetivo. Já pensou? Fala, não precisa mais de missionário. Não precisa mais pregar o evangelho em lugar nenhum. Porque todos os povos foram alcançados. Porque todos os segmentos menos evangelizados foram evangelizados. Esse é o nosso objetivo. E eu quero conclamar você, igreja, a orar em relação a isso. A se envolver em relação a isso. Existem muitas demandas no campo missionário. Eu ouvi um cantor chamado Marcos Teles, ele fez um sermão musical muito maravilhoso, abençoador, desafiador, e ele disse esses dias atrás, ele falou assim, eu nunca ouvi um missionário dizer, não precisa mandar missionário, não precisa mais mandar missionário, nosso campo já está suprido. É ao contrário, irmãos, todos os missionários estão pedindo que sejam enviados mais missionários, mais trabalhadores, e o próprio Jesus disse, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, os campos estão brancos para a ceifa. Então, a tarefa é com a gente, né? Então fica o desafio aí, e você, o que você vai fazer com isso? Com tudo isso que você ouviu aqui hoje. Guarde no seu coração, mas também ore em relação a isso. Ore pelos povos não alcançados. Ore pelos segmentos menos evangelizados. Quem interessasse por esse assunto, ficar atento quanto a treinamentos que ela dá, futuramente. Isso aí é um resumo, esse treinamento é dado em 2 ou 3 dias. O senhor Nil está aqui falando, né, que para a igreja ficar atenta, se você se sentir mobilizado a entender mais sobre os ciganos, em breve a gente vai fazer um seminário, né? A gente vai marcar a data, vai falar, né? Não sei se vai ser aqui na nossa igreja ou em outra igreja, porque o nosso objetivo é atender aqui a nossa grande vitória, mas que você fique atento, né? De repente você fala assim, mas eu não tenho assim, esse chamado para ir lá no acampamento, mas você entendendo melhor a cultura, você entendendo melhor os conhecimentos, né, deles, a forma de vida e tudo, isso vai ajudar a gente a fazer muitas coisas. A gente pode se envolver de várias formas na missão, né? A gente pode contribuir de várias maneiras. Você pode ser um auxiliar, você pode ir esporadicamente, fazer alguma ação, ensinar um crochê, ensinar a costurar. Você pode, tem um médico em Vila Velha que vez por outra tem atendido os ciganos para a gente, né, Dr. Jorge, tem advogado, às vezes tem que atender uma demanda, né, advogado, e por aí vai, né, várias formas, várias maneiras que você pode se envolver na missão. Você pode principalmente orar, porque a oração é muito importante, é a mola mestre. A oração, ela move coisas que às vezes a gente nem imagina. A oração faz a gente se aproximar mais da vontade de Deus. Certamente, ore, busque. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, muito obrigado por esta escola dominical, muito obrigado, Deus, por esse tema tão importante, ó Deus, dos povos não alcançados. Esta é uma prioridade, ó Pai, urgente, urgentíssima. Existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor ao redor do mundo. Existem, ó Deus, muitos segmentos ainda não evangelizados em nossa nação.
em nome do Senhor Jesus, levante, ó Deus, pessoas, levante igrejas, levante irmãos, levante pessoas que contribuam, que orem, que se envolvam, ó Deus, para que o Evangelho chegue a esses povos ainda não alcançados, menos evangelizados. Ó Deus, trabalhe o meu coração, o coração da igreja, na direção que o Senhor, ó Deus, deseja, na prioridade que o Senhor almeja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que os nossos conhecimentos, que os nossos recursos, que a nossa força possa, ó Deus, estar devotada em prol, ó Deus, dos menos alcançados, dos menos evangelizados, daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Que a igreja possa entender isso, que a igreja possa viver isso, e que teu evangelho, ó Deus, chegue transformador naqueles lugares, ó Deus, ainda onde o Senhor não é conhecido, para que todos possam te adorar de forma correta, para que todos possam entender quem o Senhor é, e como o Senhor deve ser adorado, louvado, e o nome do Senhor Jesus engrandecido. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, porque celebramos os 162 anos da IPB em nossa nação. Louvado seja o Senhor. Continue levantando trabalhadores para a tua seara. Nós assim oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Incentive aqueles que têm meninos novos aí, adolescentes, jovens, a entender qual é a sua vocação, porque a sua vocação pode abrir portas grandiosas, irmãos. Tem lugar que o missionário não entra como missionário, mas se ele entrar como engenheiro, como médico, como enfermeiro, como um técnico em alguma área, ele consegue entrar e falar de Jesus, e ser um missionário ali, né? Ore em relação a isso. Deus abençoe.